Olá, vamos lá de novo. Vamos falar de velhice parte 2. Então, falando de velhice, velhice é um termo interessante porque todo mundo, espero que todo mundo passe por isso. Mas as pessoas procuram não pensar nisso, né? Eu, quando era criança, eu olhava meus avós e depois eu vi, né? Eu lembro de quando eu era criança mesmo, meus 7, 8 anos, e eu vi meus avós envelhecerem. Então, a primeira coisa feia é a pele. Então, você olha, hoje eu vejo a transformação, né, em mim. A pele começando a ficar enrugada. Então, cara, você começa a ver esses detalhes. E é lógico, a partir do momento que você se conscientiza que você tá velho, que você é um idoso, você passa a pensar mais na morte. É verdade. Não como um ato pejorativo, mas você começa a pensar mais na morte. Fala, meu, o que será que vai acontecer? Será que você fecha o olho? Será que você vê alguma coisa? Será que você... E uma coisa interessante, eu ouvia desde criança, as pessoas sabem da hora da sua morte. Não da morte de acidente, embora alguns tenham essas premonições, é fato. Mas, quando a pessoa é velha, ela sabe quando ela vai morrer. Ela tem essa consciência. Diz que o próprio DNA, hoje, né, se estudando, diz que o próprio DNA, ele traz uma carga. E essa carga, quando acaba, você morre. Então é interessante você ficar velho e falar assim, puxa vida, o que será que acontece naquele derradeiro momento? Será que você simplesmente dorme? Será que você sonha? Será que você vive? O que é? Então você passa a pensar mais nesses assuntos, tá? Mas falando de quando eu era criança, que eu lembro isso aí bem, que bom, né? Cara, o paladar da criança é diferente do paladar de um adulto, que é diferente do paladar de um velho. Ponto. A criança, ela tem nojo. Criança tem nojo. Tá? Muito mais que o adulto e muito mais que o idoso. Então eu vi um médico famoso pegar uma barata de plástico, limpa, claro, pegou uma criança, um molequinho de 3 anos e colocou a barata dentro do suco. O moleque olhou e falou, eu não vou beber mais. Aí se eu tirar a barata, aí eu bebo. Aí ele tirou aquela barata de plástico e a criança bebeu. Então a criança, ela sente essas coisas. E é fato que o paladar é diferente. Eu, por exemplo, eu detestava, mas detestava queijo ralado. Eu adorava macarrão. Eu colocasse queijo ralado, acabava o macarrão para mim. E uma vez a minha avó, mãe da minha mãe, querendo me agradar, socou queijo ralado no meu prato. Eu não comi. Tiveram que trocar o prato porque eu não comi. Eu não gostava, cara. Uma coisa que eu hoje eu tolero, mas não como, é gordura. Gordura eu não gosto. Eu era criança, eu não podia pôr aquilo na boca. Me fazia mal. Me dava enjoo. Então eu não podia comer aquilo. Outra coisa que eu não gostava, e aí você aprende, a vida vai te ensinando, linguiça. Linguiça é uma coisa que... Salsicha eu como, mas linguiça eu evito. Agora, uma linguiça calabresa, eu já gosto. Por quê? São coisas da vida, cara. Eu fui pescar com meu pai, eu era moleque, eu era pequeno. E meu pai parou num bar, lá nos Cafundó, aqueles bar de beira de estrada. E a única coisa que tinha era pão e linguiça. E meu pai comprou pão e linguiça. Eu falei, cara, eu não vou comer. Eu não vou comer, não gosto de linguiça, eu era criança. E fui pescar com meu pai. E meu pai não tinha esse mancol não, cara. Meu pai, esquece. Pescamos e tal, mas ele não ia limpar o peixe pra me dar. Esquece. Rapaz, eu tava com fome, cara. Quando chegou umas 3 horas da tarde, eu tava roxo de fome. Tava com muita fome. E aí eu lembro que meu pai fez uma fogueira, assou a calabresa, colocou no pão e me deu. E eu comi. E a partir daquele momento, eu passei a comer
a bendita da linguiça calabresa. Então até hoje eu gosto da calabresa. Mas, não que eu não coma, eu como linguiça, mas eu evito, né? Então tem muita coisa que a gente não come, mas por como é que eu vou falar? Mas por aquela coisa de, eu não aceito, entendeu? Um preconceito, né? Tem coisa que até é gostosa. Uma coisa que me ensinaram, que eu não comia também por preconceito, era comida japonesa. Nossa! Eu ouvia minha mãe falar, eu ouvia meu pai falar, coisa podre, coisa crua. Ah, meu, não vou comer. Até o dia que um amigo meu falou, vou te ensinar a comer comida japonesa. E aí ele me ensinou uma coisa importante. Comer comida japonesa, você não aprende em qualquer lugar, entendeu? Não é todo lugar que sabe preparar. Então tem que ser num restaurante bom. Bom. Tem muito restaurante de comida japonesa, mas meia boca. Já fui em vários, inclusive. Agora, restaurante bacana de comida japonesa, você come bem. É gostoso aquele agridoce que eles fazem, então você aprende. Mas eu era jovem, comia isso nada, rapaz. Eu não tinha quem me amarrasse. Aí você vai ficando velho, você vai ficando mais aberto a essas sugestões. Tem coisas que eu nunca comi, não vou experimentar. Bebida, esquece. Eu experimentei quando eu era criança, aquilo foi horrível e não quero experimentar de novo. Então, para mim, fez bem. Então, a criança tem muito isso, né? O paladar, por exemplo, outra coisa que eu sempre comi, criança adora mussarela. Eu sempre comi mussarela, mas não comia queijo prato. Por quê? Porque eu dizia que queijo prato tinha gosto de prato. Quando isso não é verdade. O queijo prato não tem gosto de prato. Aliás, o que é o gosto de um prato? Mas eu era criança, eu tinha essa mentalidade. Eu vou comer queijo prato? Queijo prato vai ter gosto do quê? De prato? Não, o queijo prato é um queijo muito gostoso. Depois eu experimentei, aí eu vi que não tinha nada a ver, né? Então a criança é muito suscetível a essas coisas. A coisas que adultos falam, e você pega aquilo e fala, não, olha só, eu não vou comer isso. Entendeu? Terrorismo, né? Adoram fazer terrorismo com criança. Então veja, essa coisa de ficar velho é interessante, porque você acaba aprendendo, né? É só a vida que vai te ensinando. Por exemplo, eu tive uma infância pobre, muito pobre, e meu pai não tinha dinheiro para comprar as coisas para mim quando eu precisava. Então o que eu fiz? Eu aprendi, né? Eu era um que me habilitava, eu me propunha a limpar a sala de aula. Quando a aula acabava, às vezes antes da aula começar, que tinha outra turma, né? Eu era do período, o período antes. Por quê? É incrível. Você achava lápis, você achava caneta, você achava borracha. Então, eu tinha o estojo completo. Por quê? Porque eu achava. Né? Porque eu limpava, encontrava, não tinha dono, e aí ficava para mim. Então, a criança, eu acho que falta um pouquinho, às vezes, as pessoas mais de idade, seja adulto, seja velho, entender a criança. Lógico, acabei de ver agora, antes de fazer esse vídeo, a mãe que deixa a criança de 2 anos ter domínio próprio. Não pode, não pode. A criança que tem 2 anos, ela tem que saber respeitar, né? Por quê? Porque senão ela fica birrenta. Foi o que aconteceu agora, vendo. A criança bate o pé e fala não, e aí, como é que você faz? Então, você como adulto, você tem que ter um pulso. Olha, vai obedecer, não vai... Isso eu aprendi quando criança. Lógico, tem exageros, mas você não precisa pegar a criança e dar porrada nela, né? Mas tem que saber o dosar, né? A criança já dizia, livros espíritas lá atrás, a criança é um vaso de barro, ainda mole. É o barro na mão
do oleiro, aquele cara que trabalha o barro. Se o oleiro for bom, o vaso vai ficar perfeito. Mas se não for, fica um vaso feio. E é isso. A idade, como eu falei no primeiro vídeo, não é para se endeusar, ai que maravilha, sabe? Criar, olha, eu ser idoso. Não, ser idoso não é legal. Eu não gosto. Eu vou recorrer, eu não quero isso. Mas é uma parte da vida que a gente vai passando, aonde você tem muita experiência, mas perceba, você é aquela mesma pessoa de quando você tinha 20 anos, só que com mais experiência. Muita coisa que faziam para você não vão fazer. E é engraçado, uma coisa que eu queria abordar, você quando fica idoso, né, passei dos 60, então estou idoso, você passa a lembrar de muita coisa da sua juventude. Uma certa, uma certa, não é saudade, mas olha, poxa, eu lembrava daquilo, puxa vida, era legal? Era, mas era lá, hoje não dá, entendeu? Hoje você não fica bem, você quer romantizar, pô, os anos 80, foi bom, eu vivi os anos 80, né? Você tinha uma liberdade que você não tem hoje em São Paulo, esquece. Você podia ir, podia voltar, tinha uma série de coisas que você podia fazer, hoje você não pode. Então a década de 80 foi boa, maravilhosa, mas não tem mais nada da década de 80 hoje, entendeu? Hoje, a década de 80 você era livre. Hoje, 2026, você é monitorado pelo seu celular. Eu estava com o celular no bolso, fui na casa de um cliente, o cliente olhou para mim e falou assim, olha, e começou a falar de um problema mecânico. O celular no meu bolso estava desligado, né? Tava pausado, ele respondeu. O celular identificou o que esse senhor estava falando para mim e começou a responder. Ele falou, ó, seu celular tá... Aí eu peguei a resposta do que ele estava falando. Então hoje você é controlado por celular, pela informática, né? Por essa tal inteligência artificial que na minha época não existia. Então, é legal? Você ficou idoso? Bacana. Só que não vamos esquecer o que passou, o que você passou. Vamos entender, né? Vamos entender o que é ser jovem, vamos entender o que é ser criança e entender a criança. Você quer? Eu falo uma coisa que muito pouca gente acredita em mim. Mas eu vou colocar em vídeo para essa informação ficar gravada. Você quer saber se existe vida após a morte? Pergunta para uma criança que aprendeu a falar, mal aprendeu a falar. Pergunta para essa criança, da onde você veio, quem é você. Você acha burro? Eu já fiz essa experiência, tá? E foi impressionante. A criança segurou no bercinho e conversou com todo mundo que estava ali, tinham 4 pessoas, 4 adultos, como um de nós. Conversou normalmente. Por quê? Porque a mente, ela naquele momento, ela não está com muita coisa gravada. Uma pessoa adulta, ela tem muita coisa na cabeça. Um jovem, ele tem muita coisa na cabeça sem contar os hormônios, né? Agora a criança não. Então, para ela vai lembrar. Ela vai lembrar de muita coisa e vai te contar, cara. Então, você quer saber? Pergunta para uma criança. Lógico, não é toda, mas no caso, eu fiz a experiência e ela deu certo. A criança parou e começou a conversar como se fosse um de nós. Depois ela voltou a brincar com os brinquedinhos dela como se nada tivesse acontecido. Então isso acontece? Acontece. Então isso é uma forma que eu vi, entendeu? E hoje eu me preocupo com isso. Falo, puxa vida, eu tenho 62 anos, é uma brincadeira que um pastor, esses pastor famoso faz, ele pega uma régua, né, uma fita métrica, até 1 metro. E 1 metro é 100 anos.
tá 100 centímetros, 100 anos. E aí ele pega a sua idade e vem, ó, você tem 62, olha o que você tem de vida no máximo, porque as pessoas vivem no máximo, a maioria, 100 anos. Você não vive 100 anos, você vive 70, 80, então, como disse o nosso presidente, eu já passei muito mais da metade da vida. Então hoje você começa a se preocupar com outras coisas. É fato, a gente começa a ver, e outra, você começa a lembrar, né, como eu estava falando, você começa a lembrar de coisas e começa a sonhar. Você tem sonhos, né? Então eu sonho com momentos da minha juventude, eu sonho, é normal, eu sonho com as minhas filhas, criança, não mais que isso. Então, essas coisas são comuns para idosos, todos os idosos que eu converso, tá? E uma coisa que me aconteceu, como eu disse, eu fiz muita coisa na vida, e eu fiz uma coisa que eu não recomendo, tá? Não como eu fiz. Eu fiz na época, em 1986, eu fiz uma regressão a vidas passadas. Naquela época se fazia de qualquer jeito, hoje já se sabe muito mais. E a partir daquele momento eu passei a ter pesadelos e sonhos lúcidos. Eu tenho sonhos que eu acordo em algum lugar assim, do jeito que eu estou, e hoje, depois de muitos anos, eu identifico, né? Primeiro que eu não sei onde eu estou. Então, opa, se eu não sei onde eu estou, já começa estranho. E aí eu procuro um botão de luz, o interruptor. Eu vou ligar o interruptor, ele não vai funcionar e eu sei que eu estou sonhando. Isso já me tirou de um monte de problemas. E sonho muito, mas muito, com gente morta. Nossa, cara, eu converso com as pessoas. E um desses casos aconteceu com um amigo meu, um português. Ele vinha muito na minha casa, fazia visitas para mim, e ele ficou doente. Ele ficou doente, em estado terminal, eu fui visitar ele na casa dele. Ele estava muito mal, ele já não se mexia, estava comendo mingau porque não comia mais nada. E pediu para mim não voltar lá, porque ele não queria que... Eu não queria ninguém visitando ele para ver ele daquele jeito. Tá bom, senhor de idade e tal, respeitei. Sonhei com ele. E aí, ele veio, me abraçou, como ele sempre veio na minha casa e tal, e tal, martelo e tal. Eu olhei pra ele e falei, ô Jorge, como é que você tá tão bem? Porque, cara, eu vi você tava mal, como é que você ficou tão bem? Ele deu uma risada e falou, ô Martelo, eu morri. Cara, eu levei um tranco. Eu acordei assustado e tal, falei, puxa vida. No dia seguinte, eu já não dormi o resto da noite. No dia seguinte de manhã eu comecei a ligar no celular dele. Liga, e ninguém atendia. O dia inteiro não liguei, ninguém atendeu. No dia seguinte eu fui na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele tinha morrido faziam 3 dias. Em pessoas idosas, isso é comum, tá? Eu contei essa passagem, que é uma passagem minha. Mas quando você começa a conversar com pessoas idosas, isso para pessoas idosas com mais de 70 anos é normal, tá? Então, o que eu quis fazer com esses vídeos, o vídeo está ficando longo de novo, é mostrar para vocês que a vida tem fases, tá? E é importante a gente entender, nós entendermos as fases. Criança, pô, eu fui criança, eu lembro. Pô, eu fui jovem, lembro. Eu fui adulto, lembro. Pô, passei dos meus 40, aos 45 eu ganhei o óculos, eu lembro disso, lembro como foi. E é de uma hora para outra, tá? Você quando percebe o óculos, você ganha de uma hora para... Se de repente você está enxergando bem, na outra semana você já não está enxergando. É assim que pelo menos funcionou comigo. Então, e você tem que entender o que acontece quando você fica idoso. Né? Eu fiz o curso de planejamento sucessório, que fala isso, a gente planejar a nossa morte. Então eu faço isso, eu estou planejando hoje a minha morte, por quê? Eu cheguei aqui chegando, nasci, fui jogado aqui, não escolhi nada.
Agora, a minha morte eu quero escolher. Eu quero escolher como eu vou, do jeito que eu vou. Eu quero fazer um planejamento sucessório. Tá bom? Isso é legal de se entender. Não, faz uma pesquisa aí, bacana, planejamento sucessório, porque eu acho uma das formas, eu acho mais bonito, uma das formas mais bonitas, deixar o mundo, mas a hora que eu sair eu deixei alguma coisa, tá bom? Isso foi de coração, foi uma conversa de coração, aberta, espero que cada um de vocês retire alguma coisa boa dessa conversa. Grande abraço!